Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. Vocês estudaram o curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares explorará as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, de volta ao curso Fé, módulo 1, lição de número 35, o título é As Tentações. E nós estamos na parte número 12. Ontem nós vimos sobre o espinho na carne de Paulo, em que o apóstolo Paulo disse que o Senhor Deus, por causa das excelências das revelações que ele havia ganho, o Senhor Deus deu para ele, permitiu que ele tivesse um espinho na carne. E muita gente por esse mundo afora tem usado essa explicação de Paulo, que ele tinha espinho na carne, para dizer que Paulo era doente. Então eles chegam a dizer que Paulo sofria de uma doença oriental chamada oftalmia, que o fazia praticamente cego, que ele tinha problemas de todo tipo, de toda ordem. E pegam até uma declaração que o próprio apóstolo faz no livro de Gálatas, em que ele disse o seguinte, Gálatas 4:13, vós bem sabei que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Essas explicações são várias. São pessoas que não gostam, não sei porquê, da manifestação do poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu acho que essas pessoas falta para elas uma conversão. Eu acho que faz com que a pessoa perca as bênçãos de Deus, ela não ter uma conversão total e completa. E quando a pessoa tem a conversão, quando ela aprende, ela aceita Jesus, quer dizer, a palavra de Deus como Senhor da sua vida, ela não vai tirar pedaços da palavra. Não, ao contrário, ela vai assumir toda a palavra de Deus, ela vai se estabelecer na palavra e ela vai tornar-se uma pessoa vitoriosa. Então, o nosso propósito aqui é, agora, nesse momento, nessa parte do curso Fé, é sanar as dúvidas se o cristão pode ou não ficar doente. Por exemplo, o título dessa lição é A Tentação de Paulo. E nós vimos que o Paulo disse que os gálatas não haviam desprezado aquilo que era uma tentação na carne dele. Então as pessoas vão e dizem que o Paulo tinha um espinho na carne, que é verdade, ele tinha. E nós já vimos na sessão anterior que o Paulo explicou que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Nós vamos ver agora o que esse espinho na carne fazia, foi mandado fazer na vida de Paulo. Eu estou lendo o livro do Dr. Terry Osmond da explicação. Eu pego um pouco dele, então eu explico. Porque ele foi muito feliz aqui, ele foi a fundo. Esse livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, eu acho que todo cristão deveria fazer todo o possível para ter um livro desse. Porque é um livro que esclarece, que ilumina. É uma pena que muitas pessoas não têm esse livro, não estejam meditando nessa palavra. Paulo não aconselhou o anjo de Satanás, veio fazer. Ele diz, veio para me esbofetear. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada. Quando as zonas esbofetam, como se usa a palavra em Mateus 26:67. Bom, o Paulo disse que esse espinho na carne, ele veio para esbofetear. Então, em Mateus 26:67,
está escrito assim: e cuspiam no seu rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Então ninguém colocava doença em Jesus, eles metiam a mão na cara de Jesus, esbofeteavam, socavam Jesus, coisa séria, né? Você vê como Jesus sofreu, ele que criou os céus e a terra, essa capacidade tremenda. Olha esse ser tão lindo, tão abençoado, levou bofetada, tapa, cuspiam em Jesus, arrasaram com Jesus. Que amor, hein? Ele podia na hora ter acabado com todo mundo. Eu acordei mesmo hoje cedo, eu estava pensando na falta de lógica para as pessoas que se dizem ateus. Não, Deus não existe. Mas espera aí, você corre agora no mundo todo, você vai encontrar milhões de criancinhas que estão nascendo dentes. Não vai ter uma criança dessa que vai nascer um dente de 10 metros, que vai ter que ir lá para o dentista cortar. Todas as pessoas do mundo todo, elas têm 32 dentes, tem 60, uma 35, não, todo mundo igual. Foi uma mente que fez isso. Porque como é que pode? As pessoas, durante milênios, né? Os homens nascem e morrem exatamente da mesma maneira. Todos nós somos completamente iguais. Muda-se a cor da pele por causa do clima, o tipo físico por causa da alimentação do clima, mas é exatamente igual às pessoas. Então esse Jesus que criou tudo, agora estava levando bofetadas, está sendo esbofeteado, e ele não estava recebendo doença. Outra passagem que usa também é Marcos 14, 65, em que fala, 14, 65, diz assim, ó: e alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas, e a dizer, profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Que coisa séria. Jesus pagou um preço muito alto para nós, hein? Jesus, muito obrigado. Ele não se envergonha de nós, não. Outra passagem é 1 Coríntios 4, versículo 11. Vamos ver isso aqui. Nós estamos fazendo esse estudo para você ficar ciente, completamente ciente do que significa o espinho na carne. Até a presente hora sofremos fome e sede e não temos pousertas. Também aí vinham os tapas. É a mesma palavra. E que talvez não seja vamos dizer, o físico, né? Pode ser a bofetada, vamos dizer assim, no sentido assim de ingratidão, coisas parecidas. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, o que o Pedro fala aqui? 1 Pedro 2, 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Bom, vamos ver o que o Dr. Pelhós fala aqui agora. A mesma palavra, usada em 2 Coríntios 12, 7, descrevendo o suplício de Paulo, preso a esse mensageiro de Satanás, deve concordar com o sentido da palavra em todas as outras escrituras. Não se refere à enfermidade, nem à doença, em nenhum desses casos. Esse mensageiro, o anjo Satanás, foi enviado para esbofetear Paulo continuamente, para dar bofetada após bofetada, neste fiel homem de Deus. A enfermidade não esbofeteia uma pessoa, mas a obra do anjo do diabo em fustigar certamente cabe nessa descrição. O seguinte catálogo de sofrimento de Paulo, bofetadas, mensageiros de Satanás, sempre presente durante seu ministério, será suficiente, certamente, para dar conta das bofetadas dadas a Paulo durante sua vida, sem acrescentar enfermidade à lista, uma coisa que nem Paulo nem as Escrituras mencionavam. Então, ele vai citar aqui várias coisas que Paulo ia, sabe quanto devia padecer pelo seu nome. Atos 9, 16. Isso cumpriu no seguinte acontecimento. Deixa eu primeiro ler Atos 9, versículo 16, porque quando se converteu, o próprio Deus disse que ele ia sofrer muito. E diz o seguinte aqui, ó: e eu lhe mostrarei, e disse, o versículo 15 primeiro, Deus falando para Ananias, disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, o Senhor Deus, disse que ia mostrar-lhe o quanto ele devia padecer pelo nome dele, mas nunca que ele iria ficar doente. Então Paulo enumera, vamos ver primeiro, os judeus, após a sua conversão, tomaram concílio para o matar. Atos 9 e 23. Então, acabou de converter, você vê Paulo, olha bem aqui, Atos 9, 23. O Paulo acabou de converter, olha o que eu esperava para ele. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Vamos matar o Paulo. Ele não fez nada de mal. Ele simplesmente se converteu e já era vítima da perseguição. E se você ler, você vai ver que eles tiveram que descê-lo por uma muralha, num cesto, de noite, para ele poder escapar com vida. Eles guardavam dia e noite as portas da cidade para o Paulo não sair. Eles queriam matar Paulo. Segundo, ele foi impedido de ajuntar-se aos discípulos. Atos 9, de 26 a 29. Quer dizer, se converteu, os judeus queriam matá-lo. E aí o que aconteceu? Deixa eu ler para você aqui. E tendo, Atos 9, 23 em diante. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, não puderam tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, quer dizer, desceu lá em Damasco, andou 300 quilômetros. Quando chegou em Jerusalém, bem, todos os irmãos agora vão ficar felizes pela minha conversão, porque Paulo era um perseguidor do Evangelho. Aqui está escrito Saulo, porque antes dele chamar-se Paulo, ele chamava-se Saulo. Aí ele chegou em Jerusalém. Poxa, eu vou encontrar Pedro, João, Tiago. Tiago não ia encontrar, já tinha sido morto, né? Eu vou encontrar os apóstolos, vou encontrar tal. Mas quando ele chegou lá em Jerusalém, está aqui, ó. E quando chegou em Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, em seguida, ele provou a rejeição dos discípulos de Jesus. Não, esse cara aí, fora dele, que esse cara é o perseguidor. Terceiro, ele foi resistido por Satanás. Atos 13, de 6 a 13. Aqui o próprio diabo veio resistir pessoalmente o apóstolo Paulo. Atos 13, vamos ver se essa declaração aqui é muito importante. Você vê que o homem estava marcado por ser muito usado por Deus. Atos 13, de 6 a 13. Está escrito assim. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando o apartar da fé. Todavia Saulo, cheio, que também chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de toda malícia e de perturbar os retos do Senhor, eis aí, pois, agora quanto a ti amanso, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que havia sucedido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui no caso, é o 13, de 6 a 13. Então, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na ponte de Jerusalém. Aqui, o próprio diabo resistir a Paulo. Ele estava pregando, o procônsul queria saber, e o homem estava resistindo a Paulo. Paulo falava, o homem desmentia. O Paulo falava, mas ensinava, o homem falava o contrário. Paulo teve que lançar uma maldição. Judeus amotinados. Quer dizer, o homem, apesar de ser de Deus e ter um grande conhecimento de Deus, do poder de Deus, o Paulo tinha problemas sérios no pregar o Evangelho. 14, né? Atos 13, de 44 a 49. Atos 13, de 44 a 9.
aqui diz o seguinte: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, Paulo dizia que ousadias primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nele mandou. Eis que te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e os lançaram fora de seus termos. Aqui, o Paulo, pregando, ele ganha quase toda a cidade, mas tem ali uma perseguição. O mensageiro de Satanás estava presente. O Espírito Santo tem uma linguagem tão pura, tão clara, porque quem estava registrando aqui diz o seguinte assim, diz o seguinte: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Normalmente, quando a gente é perseguido, a gente diz, aquilo é uma prostituta, aquilo é uma safada. Não é isso que a pessoa faz? Nós temos que ter cuidado. Lucas, que escreveu, por ordem do Espírito Santo, ele não difamou aquelas mulheres. Elas eram religiosas e honestas. Não eram mulheres de vida fácil. Mas normalmente, quando a gente é perseguido, a primeira coisa que a gente faz é querer manchar o caráter dos outros. Ele dá aqui, o Espírito Santo dá a revelação do que aconteceu. Mas os judeus são os... Mas eles procuraram judias, aquelas senhoras que eram religiosas. Sempre tem aquelas pessoas muito religiosas, né? E que eram honestas. E incitaram elas a se levantar contra Paulo. Eles foram também nos principais, as autoridades, como hoje numa cidade tem prefeito, tem vereadores, tem um juiz, tem um promotor, tem aquelas pessoas que são consideradas assim, pessoas, vamos dizer assim, cada pessoa. Então os judeus, instigados por Satanás, eles foram e incitaram essas pessoas. Pegaram aquelas mulheres religiosas, não é nada disso. Ele vai acabar com a autoridade. As pessoas se levantaram e expulsaram Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Talvez o juiz até decretou: põe esse homem fora dessa cidade. Se ele voltar aqui, ele vai ser preso para nunca mais sair. Então, era ou não era um mensageiro de Satanás? Qual foi o crime de Paulo? Fazer toda a cidade crer em Jesus. A mesma coisa acontece hoje, meu irmão. Quando você há de um homem, e nós não devemos embarcar em qualquer canoa, não. Devemos abrir os olhos, porque atrás de tudo isso está a força maligna. Vamos passar para a sessão C. Olá, criançada! Que legal me apresentar! Para quem não me conhece,